entrega tudo que ele é, tudo que ele tem a Deus. É uma fé não vacilante, mas não é uma fé ortodoxa, muito menos sectária, mas uma fé racionalizada, né? Abraão é um dos raros homens que deixou tudo para seguir a Deus. Meditava constantemente nele. Nesse meditar se relaciona tanto a meditação como as preces, orações. Também se relaciona que todas as suas atitudes e ações é voltado para Deus. Isso é meditar em Deus. É por isso que Deus, como diz aqui, era seu escudo. O homem desprovido dessas qualidades, ele tende a sofrer constantemente, porque ele não consegue perceber, não consegue escutar e nem sentir Deus. Porque a barreira mental que ele cria, que essa barreira é constituída pela sociedade, é constituída pela desequilíbrio em família, é constituído de raiva, ódio, tristeza, angústia, miséria, dor, raiva, briga e tantas outras lepras que ainda constituímos para nós. Esse tipo de barreira deve ser rompida a partir do momento que nós começamos a nossa saga em direção a ele. E eu não vejo outra saga melhor do que esta, quando o caminho se relaciona a Kriya Yoga e a sua meditação, aonde os resultados são muito rápidos para aqueles, somente para aqueles, que trazem a disciplina em suas práticas espirituais. Automaticamente, ele torna-se um devoto de Deus. Mas se o aluno não constitui, ou o praticante não constitui a disciplina de prática, então ainda ele está afeiçoado às coisas do mundo. Ele está ainda apegado às coisas transitórias da vida, que trazem falsas alegrias, falsos prazeres, falsas sensações, que acreditam ser bem real, mas as consequências são nefastas, que faz o indivíduo cair cada vez mais em um poço profundo. Abraão curvou-se ao chão. Curvar-se é uma prática comum na maioria das religiões e disciplinas espirituais. Simboliza o processo de eliminação gradual do ego e o crescimento da humildade na vida diária. Esse gesto tem um tremendo efeito sobre o corpo e a mente, né? Na Índia, é muito comum ver os filhos curvarem-se e tocar aos pés de seu pai e de sua mãe, o que representa ali, indescritivelmente, uma beleza, né, de amor e reconhecimento por aqueles que deu a vida a ele. Também é muito comum que um guru, um mestre autorrealizado, quando transita nas ruas, muitas pessoas querem tocar os seus pés para receber as suas bênçãos, mas também de demonstrar que eles ali ainda estão em patamares muito baixos, mas que anseia graduar-se na escalada evolutiva para estar em patamar maior. São poucos e raros homens, né, que têm essa atitude. Geralmente isso ocorre mais na Índia. No Ocidente, o ego ainda é muito ainda presente. O ego ainda é muito cultuado.
O ego ainda tem muitos seguidores, discípulos, até devotos, que o impede de evoluir espiritualmente. Nasce ignorante e morre como tolo. E nada ali aprendeu. Ó, uma barata voadora no meu quarto. Menino. Só um momentinho, gente. Resolveram, tinha que botar pra fora, né? Vamos lá. Na Kriya Yoga, curvar-se significa transformar a vida comum em uma vida espiritual repleta de consciência divina. Abraão realizou Deus, alcançou completa união com Deus. Aos 99 anos de idade, ele recebeu a mensagem divina: Eu sou Deus, Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Isso está na Gênesis 17, versículo 1. O homem espiritual, o buscador sincero da verdade, tenta ser sempre íntegro, mas o homem realizado é sempre íntegro e puro. A parte que me chamou a atenção é justamente essa parte aqui. Ele recebeu a mensagem divina: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Se fôssemos trazer isso para nós hoje, será que nós, atitude, ação, pensamento, palavras, está de acordo com a vontade de Deus? Será que as nossas decisões estão de acordo com as leis divinas? Jesus disse: Vós sois deuses. Se nós somos deuses, o que é que está acontecendo conosco, então, que cujas escolhas que nós fazemos está muito relacionado às nossas ambições, os nossos desejos, os nossos apegos? Por mais que nós dissemos ou nos auto-intitulamos espiritualistas, por mais que nós intitulamos cristãos, mas mesmo assim estamos gerando sofrimento para nós e para o outro. O que é que nos falta para nos reconhecer que nós somos aquilo que Jesus afirmou?
Se nós temos essa incapacidade de reconhecer, somos também incapazes de reconhecer que nós todos somos seres iluminados. Só que uma grande parte da raça humana não tem consciência de sua iluminação. Os que já estão acordando para novos valores divinos estão sendo imbuídos os seres mais elevados a procurar caminhos mais superiores. Né? Aqui faz valer a predição de Babaji, que todos irão procurar Kriya Yoga, né? Que a Kriya Yoga seria e é o futuro da raça humana. Se a Kriya Yoga fosse como qualquer outro caminho, que muitos acham que seja, que é como a Hatha Yoga, Jnana Yoga, ou como outro caminho, a Kriya Yoga já teria sumido do mapa há muito tempo. Daquela época, de Atlântida para cá, quantos caminhos espirituais que nós poderíamos chamar de terapias holísticas, terapias espirituais, buscas espirituais, sumiram com o tempo. E algumas prevaleceram, como a Kriya Yoga, a meditação, o sânscrito, chamado alfabeto Devanagari dos deuses, prevaleceram. E segundo fala o mestre Ramatiz e outros amigos espirituais, que esse caminho, a Kriya, ainda vai existir na nova era. E aqueles que estão recebendo Diksha, Kriya, a iniciação em Kriya Yoga, estão antecipando o seu futuro, dando-se a oportunidade de menos fracasso e mais sucesso, se graduando a ser herdeiro, de reencarnarem novamente e se graduarem cada vez mais a se elegerem aos diretistas do Cristo, né? Aqueles que vão habitar a nova era. Mas digo com autoridade porque eu estou nesse caminho desde quando era criança. Não tive a infância que vocês tiveram, as brincadeiras que vocês tiveram, porque eu tive dentro de um ashram desde os meus 10 anos de idade. Não aproveitei o que vocês aproveitaram. Talvez tenha sido até benéfico para mim, porque cada ser tem aí a sua jornada, o seu caminho espiritual. Tudo foi constituído arduamente dentro de uma disciplina espiritual. Imagina uma criança de 13 anos dentro de uma gruta no Himalaia, só gelo, durante um grande período, alguns dias, semanas, né? Só se aquecendo com a Kriya Yoga. Isso é o de menos, porque até hoje eu não consigo falar ainda, até para meus alunos antigos, como era lá dentro, né? Talvez não estejam preparados para escutar, mas lhe digo que não é fácil, tá certo? Não é aquelas coisas bonitinhas que a gente vê por aí, pomposo, de luxo, essas coisas. Não. Chega nem aos pés, não chega nem o pó da sandália de um ashra original, de Kriya Yoga original, certo? Aí ele fala o seguinte: está escrito nas Upanishads: aquele que realiza o ser, aquele que realiza o ser, a alma, né? Deus tem sempre a mente e os pensamentos puros. A beleza da vida humana é a transformação que é possível por meio da meditação e das orações sinceras, vivenciadas através da autodisciplina.
Olha só, vou repetir. A beleza da vida humana é a transformação que é possível por meio da meditação e da oração sincera, vivenciar através da autodisciplina. Nós somos ensinados pelas religiões a orar ou rezar como queiram. Muitas dessas orações ela está mais para obrigações. Outros desejam o quê? Proteção, paz, harmonia. Raramente, dificilmente, nós fazemos oração agradecendo pelas nossas dificuldades, as nossas misérias e tantas outras. Se eu vou fazer as técnicas de Kriya Yoga e sequenciadamente a sua meditação, é que eu sempre digo aos meus alunos: tenha em mente que isso que você está fazendo não é para você. Transmute o sentimento de egoísmo, né, com o sentimento de que aquilo que você vai estar fazendo é um presente para Deus, uma oferenda para Deus, um puja para Deus. Peça a Deus que os grandes mestres cresiólogos, os grandes siddhas, naquele momento possa lhe estar presente, envolvendo-o com as suas vibrações amorosas, potencializando mais ainda as suas práticas espirituais e devoção a Ele. Em seguida, faça suas técnicas, a sua meditação. Terminou? Agradeça a Deus, agradeça a esses mestres que escutaram o seu apelo, porque eles escutam os seus apelos. Alguém eles possam estar reencarnados em outro planeta, mas eles escutam o seu apelo e emanam suas vibrações a você. Se você tiver perceptível, uma vibração maior, você sentirá a energia lhe envolver. Quase que um calor não insuportável, mas algo gostoso que lhe transmuta temporariamente algumas sensações e sentimentos e emoções que você tem. E passa dias com aquela serenidade, por mais que seja temporária, por enquanto, até transformar em paz. Certo? Então, a oração, ela é muito bem-vinda nas práticas, no final e no início. Mas também quase constantemente. Se você vai escutar uma pessoa em dificuldade, naquele momento peça a Deus, ou aquele a quem você é devoto naquele momento, que lhe inspire as palavras para guiar aquela pessoa a sair daquela condição, mudando o quadro e trazendo novamente a esperança. Ou um problema que deve resolver no trabalho, peça também orientação, porque toda prece, seja ela qual for, tem resposta. Tá bom? Quando Abraão alcançou a realização, ele passou a ser chamado de Abraão, que significa. Quando Abraão alcançou a realização, ele passou a ser chamado de Abraão, que significa pai de multidões. Um homem realizado em Deus é pai de multidões, porque alimenta espiritualmente um número ilimitado de buscadores. Ele é o pai e seus seguidores são seus filhos. Assim como o pai cuida dos seus filhos pela disciplina, a orientações adequadas, o mestre espiritual prepara e transforma seus discípulos, empregando um cuidado vigilante e diretrizes rígidas.
Né? Se fosse dentro do ashram ou na Índia, essa rigidez seria muito bem-vinda, porque seria muito positiva. O mestre autorrealizado, o guru, ele conhece profundamente cada mente e coração de seus alunos, discípulos, devotos. Sabe a qual aquele deve ser confiante e qual aquele ainda é duvidoso. Ele consegue perceber a grandeza e a potencialidade daquela alma em avançar cada vez mais nessa evolução, como também conhece aquele que constitui ainda de muitos maus karmas, que é repleto de dúvidas, melindres. Ele já sabe que aquele ou aqueles estão fadados ao fracasso e que breve sairão. E ele não avançará nos conhecimentos da cria até que haja a separação do joio e do trigo, a chamada peneiração. Quando isso ocorre, aí ele começa a dar ensinamentos mais avançados. Porque não se pode dar diamantes aos porcos. Quantas pessoas por aí, não só comigo, mas com outro que recebe a iniciação em Kriyoga, e com o tempo abandona, porque está muito afeiçoado ao mundo material. E quando é falado isso ao indivíduo, aquele indivíduo vai amaldiçoar, vai julgar, condenar. Se duvidar, ele vai comparar você a ele, cheio de fraquezas, cheio de doenças morais, cheio de lepras da alma, porque ele não consegue perceber aquele ou aquela que transcendeu todos os estágios da mente, alcançando um estado cristalino de pureza espiritual. Abraão e sua esposa, Sarai, posteriormente chamada Sara, tiveram um filho chamado Isaac. O nome Isaac significa filho da alegria. O fruto da realização divina é a paz, a felicidade e as alegrias eternas. Às vezes eu caminho pelas ruas, visito alguns amigos, alguns vêm a mim, eu observo os meus alunos da yoga e fico imaginando por que eles não cansaram ainda de sofrer. Por que eles ainda buscam meios para alimentar suas fantasias, suas ilusões, sabendo que lá na frente haverá consequências danosas. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Por que não procuraram ou não procuram um meio libertador? A vaidade presente, a imoralidade presente, a depravação, a lascívia presente, o desejo pelas coisas materiais desenfreadas estão presentes. Desejam ser notadas por outros, buscam ser elogiados. Qual o sentido de tudo isso? Não seria aí uma manifestação do ego, da qual nós sabemos que é um veneno que deve ser extraído, mas cultivamos ainda constantemente? Aí,
quando você alcança a iluminação espiritual, alguns pontos você vai ter que fazer contra a sua vontade. Contra a sua vontade. Primeiro, vai estar ainda entre os tolos. Segundo, vai ter que adaptar as suas palavras que estão lá no topo do Himalaia para aqueles que ainda estão lá embaixo. Vai ter que controlar suas vibrações em muitos pontos. Já outras vezes deverá deixar suas vibrações envolver aquelas outras pessoas de paz. Mas lembre-se, nunca esperem serem reconhecidos pelos tolos. Eles ainda dormem acordado, mas você está desperto. Apenas se deve escutar, como escutasse um filho de 10 anos, de 5 anos, que comete um erro e não lhe respeita e busca agredir em palavra. São pessoas que ainda não sabem, nem mesmo porque ainda estão vivos. Não sabem nem qual é seu propósito e objetivo e metas que devem ser alcançados na Terra. E aqueles que sabem ainda vivem ainda sobre uma forte ilusão e fantasias, até que despertem de seus sonhos, de suas ilusões, de suas fantasias. Aí ele ou ela, quando olhar para você, vai reconhecer um Deus, um Deus entre os homens. Irá se render completamente aos seus pés. E a partir daí, ele ou ela será seu filho, que você deverá guiá-lo para ele ou ela alcançar o que você alcançou, a iluminação espiritual. Algum comentário que vocês queiram fazer? No capítulo 5, deixa eu só bater aqui. No capítulo 5, o título é A Meditação de Isaac, que já vai falar agora sobre o filho, né, de Abraão. Isaac foi uma criança divina, uma bênção de Deus. Deus queria testar a fé de Abraão, então ele ordenou que Abraão sacrificasse seu único filho. Ele não hesitou em obedecer e, por fim, foi recompensado por Deus. Isaac, como seu pai, praticava meditação. A Torá diz: certa tarde, Isaac saiu ao campo para meditar. Está na Gênesis 24, versículo 63. Se você pegar a Torá, para quem já estudou a Torá, eu acho que tem alguém que tem estudado a Torá, e a Bíblia, muitos pontos que muitos editores retiraram da Bíblia, modificaram na Torá, vai estar lá. Assim como também vai estar lá na Bíblia de Jerusalém. Isso se não tiverem modificado até a Bíblia de Jerusalém, porque na época foi feito um concílio para não ser modificada, né? Mas a Bíblia tradicional hoje não é confiável. O próprio João Paulo II, antes da sua morte física, já deixou bem claro que muitos pontos da Bíblia não são verdadeiros, são modificadas. Então, se você lê a Torá e a Bíblia, muitos pontos verdadeiros não estão lá ainda, não foram modificados. O entardecer, olha só, o entardecer
é o melhor momento para a meditação. Em sânscrito, o anoitecer é Sandhya, é Samyak Dhyana, que significa a hora para a perfeita meditação. É o momento de sair das atividades agitadas do dia para a tranquilidade da noite. A terminologia yogi, a palavra anoitecer, possui outros significados, que é equilíbrio. Quando a respiração flui pela narina direita, é dia, o que leva a um estado de consciência agitado. Quando o fluxo da respiração se dá pela narina esquerda, é noite, trazendo um estado de indolência ou letargia, sonolência, preguiça, inércia. Mas antes de comentar, existe os horários propícios para absorver o magnetismo da Terra. Porque o nosso planeta, Terra, ele passa quase que constantemente por modificações energéticas, que da qual o Kriya Yogi deve saber. Eu não irei me aprofundar, porque isso vai ser ensinado no segundo nível de Kriya Yoga ou no terceiro nível. Mas o mestre Ramati dá uma pincelada, eu acho que seja ou no livro A Missão Planetária ou seria na derradeira chamada. Se você faz um pranayama, eu posso fazer só. O melhor horário para fazer pranayama é 4 da manhã. Não existe isso. Os melhores horários para praticar pranayama. Vamos lá. 2 da manhã, 4 da manhã, 7 da manhã, às 9 horas da manhã, meio-dia, às 14 horas, 16 e 17 horas, 19 horas e meia-noite. É os melhores horários, porque é o horário que o nosso planeta modifica a sua energia e você vai praticar o pranayama e absorve aquele magnetismo que lhe restaura cada molécula de seu corpo físico e espiritual, como também cada átomo atômico e subatômico. Esse estudo que a gente vai fazer, exclusivamente até esse material pronto há muitos anos, né, vai ser dado lá no segundo ou terceiro nível, que são estudos mais avançados de Kriya Yoga, certo? E a meditação, da mesma forma. Mas no nosso ashram, na Índia, nós tínhamos um horário único para praticar meditação, durante 4, 5 ou 8 horas, direto. Começando às 8 horas da noite, parando a meditação às 5 ou 6 horas da manhã. É um horário que é mais tranquilo e silencioso. Pelo menos lá no nosso ashram, que era bem pertinho do Himalaia, nós não tínhamos poluição. E era um silêncio, que o único barulho que fazia era do vento, né? Outros barulhos estranhos por causa do gelo, escutavam um outro som diferente. Mas na cidade grande, como aqui em Fortaleza, onde vocês moram, deveria aproveitar esses momentos de horário, né, para poder fazer suas práticas de pranayamas e de meditação. Esse vídeo está sendo gravado e a Nivedita ela criou um canal no YouTube para colocar esses vídeos. Você pode lá ver novamente o vídeo e anotar os horários se vocês desejarem, tá? Contudo, quando a respiração passa por ambas as narinas, que horário?
ambas as narinas, de maneira equilibrada, muito calmamente e de maneira suave, surge um estado de serenidade. Existe lá na yoga o Nadi Shodhana, né? O Nadi Shodhana, como alguns falam, né? Na Kriya Yoga, a prática é um pouco diferente, ela é mais originária. Essa foi modernizada, né? Mas nós temos essa prática mais antiga com nome diferente, dentro da Kriya Yoga. Porque cada orifício contém uma cor diferente. Se eu bloqueio o orifício esquerdo, inspiro pelo direito, esse Vitatron, ou prana, ele causa uma repercussão no meu sistema fisiológico, no meu sistema nervoso, nas funções biológicas, ela causa uma repercussão no meu campo mental, na funcionalidade do cérebro. Se eu bloqueio o direito e inspiro pelo esquerdo, vai ter também o meu processo, só que diferente. Quando eu realizo a respiração Ujjayi, como é dito na Hatha Yoga, inspirando pelos dois orifícios, essas energias se misturam, criando aí uma outra forma de repercussão muito elevada e positiva. Porque essas práticas de pranayamas é o único caminho para você bloquear, acalmar ou eliminar os fluxos da mente, que é os pensamentos. Não é a meditação, viu, gente? É a respiração. A meditação, ela aproveita o momento que a mente está quieta para adentrar ao estado profundo de meditação. Ah, mas eu só faço meditação, Nanda. Eu não quero fazer respiração. Ok. Se você faz meditação, mas Joãozinho faz a respiração, o que tu espera em um ano, ele alcança ali em 3 meses. Bem fácil. Porque a respiração, ela manuseia energia. E a meditação proporciona que essa energia trabalhe pelo seu corpo. Você que só medita, não absorveu energia. É por isso que o próprio Paramahansa Yogananda, ele dizia, respire, depois medite. Tá? Quando o fluxo da respiração é tão suave que chega a sair pelas narinas. Isto é Sandhya, o anoitecer. Com a prática constante da Kriya Yoga, uma pressão idêntica do ar em ambas as narinas se tornará algo comum. E o buscador estará constantemente imerso em tranquilidade e divindade. Uma pessoa que não pratica Kriya Yoga, você percebe que ela respira muito rápido. O peito sobe, você vê o abdômen subir, racionaliza rápido. A inspiração e a expiração é muito curta. A retenção é muito curta. Mas um verdadeiro Kriya Yogi ou uma verdadeira Kriya Yogini, como ela disciplinadamente pratica as crias, ela percebe em menos, em menos de um mês ou menos de 3 semanas, que a sua respiração passou por um momento de transformação. A respiração está mais leve, mais suave, está mais lenta. Mal consegue perceber o abdômen ou o peito elevar quando você inspira e expira. As pessoas percebem. Vala, fulano, tu não respira não? Eu estou respirando. Mas por que tu trabalha o movimento do peito e do abdômen? Porque você alcançou um estágio superior de respiração. E o indivíduo que respira lento, os pensamentos trabalham menos. Você é mais calmo, é mais sereno.
As circunstâncias que te tirava do equilíbrio não tira mais. Porque você progrediu, está progredindo nas suas práticas. Certo? Tanto que Lahiri Mahachaya, ele tinha uma grande preocupação. Dizia sempre a seus discípulos: nunca, nunca modifiqueis as técnicas de meu guru. E meu paranguru, Pacharam Bhattacharya, ele era bem claro, não só com o meu guru, mas com seus outros discípulos. Nunca modifique as técnicas. Porque as técnicas tradicionais de Babaji são superiores. É por isso que as respostas das nossas técnicas é muito rápida. Eu não citarei nomes, não citarei escola, mas tivemos alguns monges, há 2 anos atrás, que vieram ali de Los Angeles, uns de Rio de Janeiro, vieram me conhecer, porque nunca conheceu alguém de uma escola tão antiga, mas bem antiga, de Kriya Yoga, que seguiria os 18 Silas. Já ouviram falar, mas nunca conheceram. Nunca tiveram, sabe onde é o nosso ashram, mas nunca tiveram a oportunidade de entrar, porque ela só abre em 10 anos. Eu não sei como é que está agora, depois da morte do meu guru, depois que eu vim para cá. Mas eles se iniciaram a nossa Kriya Yoga. Eu vi esses grandes homens, monges, chorarem, porque nunca em suas vidas tinha sentido tanta energia. Porque tem pessoas que se iniciam e nada sentem no momento. Já outros que são portadores de uma sensibilidade, no caso deles, ou já praticarem há muito tempo Kriya, experimentando esta, eles sentiram, pela sua sensibilidade, a energia de Lahiri Mahachaya. Né? Eu não faço muito desses comentários em rede social para não criar ali confusão, né, desconforto. Mas as nossas técnicas são bem antigas, certo? São bem tradicionais. Isaac, através da sua meditação, gozava de um estado constante de alegria. Bem-aventurança e amor são qualidades inerentes da alma. Estar alegre interiormente é um direito de todo ser humano. Disciplina e prática espiritual constante criam tranquilidade e felicidade. Existem 2 tipos de alegria que nós, da Kriya Yoga, sempre tratamos delas. Existe a falsa alegria e a verdadeira alegria. A falsa alegria é que nós vimos constantemente, ou até mesmo acontece conosco. Por alguém lhe contar algo, você está alegre e sorri. Quando você ganha um presente, está alegre, até com ponto com felicidade. Quando você conquista algo, você fica alegre. Mas logo vem a tristeza. Logo vem a decepção, a frustração, a raiva, a ansiedade e a depressão. Logo, os sentimentos satânicos se manifestam. A verdadeira alegria não é para qualquer pessoa. Apesar dela, está disponível para todos. Se você pratica meditação todos os dias, Kriya Yoga todos os dias, você pode estar dirigindo seu carro, ou dentro do coletivo, ou conversando entre famílias, ou sozinho, você começa a dar gargalhadas, sem nenhum motivo algum, nem pensamento, nenhuma manifestação. Mas do nada, a alegria surgiu. Essa é a verdadeira alegria, motivada pelo self.
não houve nenhum estímulo de alguma lembrança ou de que algo veio de dentro, de fora para dentro. Essa alegria é para o verdadeiro buscador espiritual que ela se manifesta. Ela é quase que um fenômeno da natureza. Ela é quase que as 4 estações do ano. Se você estiver pronto, você terá ali pelo menos um pico, um vislumbre dessa alegria. Mas quando você alcança Samadhi, essa alegria é constante. Tanto que Osho, ele contava a história dos 3 santos risonhos. Né? E essa história não é só uma história. Esses 3 santos risonhos, eles existiram mesmo. Um dia qualquer eu conto essa história, que é um pouquinho grande, mas é muito bonita e inspiradora. Algum comentário que vocês queiram fazer? Então nós partimos para o capítulo número 6. A meditação de Jacó. Aí começa com a passagem da Gênesis 25, 27. Jacó foi o segundo filho de Isaac. Jacó era um homem tranquilo, que vivia em tendas. A tenda é o corpo. Viver no seu interior é permanecer introvertido, isso é, consciente da alma. Sendo assim, uma pessoa tranquila. Sem a quietude e o silêncio, não se pode viver interiormente. Todo pensamento retira a pessoa do corpo e a faz vagar. Uma pessoa serena, que tem um domínio sobre o pensamento e a palavra, tem a capacidade de viver interiormente em comunhão divina. Vocês estão entendendo a profundidade desse parágrafo? Porque geralmente nós não conseguimos viver em solidão. Queremos estar no meio da multidão. Queremos estar interagindo com outros, enquanto que poderíamos estar praticando o Kriya Yoga. A mente agitada nunca vai te permitir procrastar nas rédeas. Você é o cavalo e a mente lhe conduz. Vá para lá, vá para cá, siga em frente, volte e você faz o comando perfeitamente. Nunca, dessa forma, irá saborear a verdadeira paz. Olha o que ele fala. Atenda, atenda ao corpo. Nós fazemos morada temporariamente neste corpo. Viver no seu interior é permanecer introvertido. Isso é consciente da alma. Sendo assim, uma pessoa tranquila. Se você é uma pessoa introvertida, então a tranquilidade, que por mais que seja temporária, você é portador dela. Sem, sem a quietude e o silêncio, não se pode viver interiormente. Você vê que as pessoas não conseguem passar 10 minutos de meditação. A mente agita e, consequentemente, o corpo está agitado. E quando tenta, mexe o braço, mexe o pé, coça a cabeça, mexe o rosto. Porque a mente está lutando contra a sua vontade. Ela quer, enquanto mais miserável você se encontra, para ela está maravilhoso. Enquanto ela estiver no comando, lhe presenteando com a dor, a angústia, a miséria, a falsidade, a mentira, o ciúme, o melindre, e você aceitando tudo aquilo como natural. Ah, isso é natural do ser humano. Ah, eu tenho um ciúme porque eu amo. A gente começa a distorcer a realidade, confundindo doenças
como verdade. É isso que a sua mente quer. Não há necessidade de ir para o Himalaia, ou necessidade de ir para uma serra, ou qualquer outro local. A sua casa, você pode alcançar a iluminação espiritual através das suas práticas. Mas se você deseja, no final de semana, viajar para um lugar tranquilo, refazer-se, ótimo. Mas se nós queremos a felicidade eterna, você pode alcançar na sua casa. Se você for um adepto disciplinado. Porque disciplina não é só sentar no chão todo dia e praticar Kriya Yoga. A disciplina envolve vários fatores. Vamos comparar a disciplina como uma fruta cheia de sementes. Ali vai estar presente a renúncia, o sacrifício, o conhecimento, vai estar ali a prática, a coragem. E essas sementes não é para qualquer pessoa, porque nem todos querem ser na sua zona de conforto. Querem se iniciar em Kriya. Desejo iniciar-se em Kriya, porque fica inspirado quando falamos em Kriya Yoga. Vê-se o benefício da Kriya Yoga, que tanto pedimos a Deus em nossas preces. E sabe que a Kriya Yoga pode proporcionar isso muito rápido. Iniciamos em Kriya Yoga, mas acabamos que vamos fracassando. Não com o mestre, com o guru ou com Deus, mas consigo mesmo. Ah, vou praticar só amanhã. Aí passou todo dia. Ah, tô cansado. Só amanhã. Só amanhã, um dia a morte chega. Você desperdiçou seu tempo. Porque o amanhã nunca existiu. Eu não sei porque que o ser humano criou o passado, o presente e o futuro. O passado, ele existe. O presente existe. Só há essas duas limitações. Não existe futuro. Ah, mas eu quero ser um exímio advogado. Bom, se você trabalhar hoje e agora para isso, mas se você esperar para amanhã, você pode tornar-se um bailarino. Você pode tornar-se um secretário, mas nunca tornará-se o que você deseja. Nós estamos vivendo sob expectativas. Queremos o amanhã. Ah, e você vai adiando a sua autorrealização. Porque o tempo não vai esperar por você. O tempo não vai fazer os seus luxos, os seus caprichos. O tempo está passando. Você está envelhecendo fisicamente. E quando menos perceber, se iniciou e passou 10 anos e não praticou 10 anos, perdendo tempo com futilidades, compartilhando suas fraquezas com pessoas fúteis, achando, meus amigos, eu vou mostrar com meus amigos. Os seus amigos não vai somar nada com você. Os seus amigos não vai lhe fazer feliz. Os seus amigos não vai lhe dar aquilo que Deus está tentando lhe dar. Ninguém vai lhe dar. Nem seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, bisavô, filhos. Não vai lhe dar além de você mesmo. Certo? Ninguém pode tornar você iluminado, a não ser você mesmo. Então, compartilhar fraquezas com outras pessoas é um atraso na evolução e você é tendencioso ao fracasso ou tendenciosa ao fracasso. Jacó era um homem de meditação. Um dia ele teve um sonho. Jacó teve um sonho. Está na Gênesis 28, 12 e 13. Um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava sobre ela. O autor do livro ele comenta: a coluna vertebral é como uma escola que se apoia em seu centro inferior.
a terra e cujo topo alcança a medula oblongada, o céu. Os anjos de Deus, descendo e subindo, significam a prática da respiração kriya, uma técnica yoga de respiração. Ao praticar Kriya Yoga, é possível experimentar a mesma sensação de Jacó, um movimento de leve formigamento ao longo da espinha e no cérebro. Jacó dizia a si mesmo: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E deu o nome de Betel, aquele lugar, que significa a casa de Deus. Está na Gênesis 28, 17 e 19. O cérebro humano é Betel, a casa de Deus. A medula oblongada é a porta do céu. A Kriya Yoga permite ao buscador espiritual perceber Deus interiormente. Eu já terminando já, viu, gente? Aí outra passagem da Gênesis. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de revê-lo, feito atravessar o ribeiro, fez pensar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Gênesis 32, versículo 22 e 24. O último parágrafo. Durante a meditação, o buscador espiritual deve estar sozinho. Durante a meditação, o buscador espiritual deve estar sozinho, livre da consciência do corpo, da mente, dos pensamentos, do intelecto e do ego. Parentes e posses são símbolos do mundo material. Quando Jacó estava lutando com o seu eu interior, ele estava tentando alcançar a realização. Assim que Jacó se tornou realizado, já não era mais o velho Jacó. Ele passou a ser chamado de Israel, porque você lutou com Deus e com o homem e venceu. Trilhar um caminho espiritual, seja a Kriya Yoga, seja a meditação, seja outro, é um caminho que exige obrigatoriamente da gente determinada reflexão e atenção, principalmente coragem. Se nós somos capazes de trilhar esse caminho ou não. Eu já vi muitos fracassarem, movido pelas coisas do mundo, movido pelos melindres, pelos boatos, ou por algo que é comentado ou escrito. São pessoas fracas de espírito. Um dia, um aluno meu, esses dias, não foi um dia, esses dias, um aluno meu chegou para mim e disse: mestre, o senhor já sabia e sabe de quem já ia fracassar e quem ainda vai estar saindo? Eu, com certeza. Eu não preciso sair de casa para saber. Quantos alunos meus em dificuldades já me chamavam, evocavam, e eu estava lendo, estudando ou praticando cria e saía fora do corpo, em projeção astral, porque eu reencarnei com essa faculdade e me viam materializado em suas casas, orientando ou até fazendo determinadas curas que eu pedi que ficasse só entre nós. Esses é os que mais saíram. Esses são os mais que são necessitados. E aqueles que estão
aficamente seguindo o caminho da Kriya Yoga, que não é um caminho fácil, são pessoas fortes, destemidas. Mas eu queria que fossem disciplinados, que seguissem as orientações, que fizessem com que outras pessoas tivessem conhecimento da Kriya Yoga. Quando isso ocorre, aquele aluno deixa de ser aluno para um dia, breve dia, tornar-se um discípulo. O aluno ainda é movido pelo egoísmo, ali fica. Não sente desejo de divulgar, de compartilhar, porque acha que é qualquer outro caminho fútil. Porque olha o seu mestre, o seu professor, o seu guru, como ele se vê no próprio espelho, cheio de fraquezas. Mas quando ele vai contribuindo, exercendo, movido pelo centro cardíaco, ele libera aquela energia e sente compaixão pela humanidade. E quer compartilhar aquele conhecimento, aquela experiência para com outros, para que outros possam ter acesso e obter o que ele obteve, ou de alcançar aquilo que ele alcançou. Aí ele migra de aluno para discípulo. O caminho da Kriya Yoga é um caminho de libertação. É um caminho de liberação de todos os nossos maus karmas. E constituímos muito bons karmas, porque quando você vai vivenciando as crias, você vai limpando não só o seu corpo orgânico, biológico, mas vai eliminando algumas coisas ocultas da mente. Você fica mais lúcido, você consegue ver com mais clareza o que está à sua frente. Quando olha o outro, antes do outro falar algo, você já consegue ter a capacidade de ler seus pensamentos. Um mestre autorrealizado é um Siddha, um ser liberto. E um dia você chegará a isso. Se antes de desencarnar em Mahastami, se eu conseguir ver um ou dois dos meus alunos chegar aonde eu cheguei, eu parto satisfeito, porque ele ou ela será o meu canal direito para continuar ainda transmitindo a Kriya Yoga pelo canal da paranormalidade ou dos CIDs, como eu venho fazendo hoje com o meu guru e outros ligados à rede Mahashaya. A Kriya Yoga está muito mais além do que vocês possam imaginar. Até hoje, não ensinei ainda um terço do que eu queria da Kriya Yoga. Porque se eu ensinar, não será compreendido ainda. Então, ainda estou no básico do básico. Ainda estou usando até livros para entender a Kriya. Porque tudo que eu aprendi dentro do Ashra está aqui. E aqueles que vão evoluindo não terá mais estudo de livros. Porque os livros não é a minha experiência. É a experiência do autor, não é minha. E quando eu começar a transmitir a minha experiência, você vai utilizar essa experiência para obter a sua própria experiência, a sua própria autorrealização. Certo? Então, nosso estudo de hoje foi essas pequenas reflexões sobre o Kriya Yoga, que era para ter sido ontem à noite, mas está havendo iniciações aqui, os pessoal de São Paulo que vieram para cá, que vão morar aqui em Fortaleza, né? Para ficar mais próximo de mim. Então, eu decidi recuperar hoje à noite. Deixa eu só parar a gravação, senão a gente perde, tá?